Salve, salve, povo meu, eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube, Língua Portuguesa para Passar. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se já aqui no YouTube, Língua Portuguesa para Passar. E siga lá no Instagram, também, Língua Portuguesa para Passar. Diariamente nós temos materiais, questões, explicações da língua portuguesa nessas duas vias, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Mais uma vez, eu reitero, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, com erros comuns em questões de português e como evitar tais erros. Eu quero apresentar aqui para vocês de pronto algo que ainda hoje, por mais que falemos, por mais que ouçamos, muitos ainda erram no que diz respeito aos verbos impessoais. Deixa eu falar então aqui sobre os verbos impessoais antes de começar a resolver aqui as questões. Deixa eu melhorar aqui. Verbos impessoais. Os verbos impessoais, eles se mantêm conjugados na terceira pessoa do singular. Os verbos impessoais indicam que a oração não tem sujeito. Então, duas informações importantíssimas, valiosíssimas no que diz respeito a verbo impessoal. Os verbos impessoais são invariáveis, mantêm-se conjugados na terceira pessoa do singular. A presença de verbo impessoal na oração indica que a oração é sem sujeito, ou seja, caso de sujeito inexistente. E vou fazer menção aqui às duas situações mais frequentes de verbos impessoais. Verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir ele é um verbo impessoal. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Há vagas aqui. Percebam que o verbo haver está como sinônimo de existir. Verbo haver como sinônimo de existir, ele é um verbo impessoal. Como verbo impessoal, terceira pessoa do singular e oração sem sujeito. Tudo bem? Maravilha. Cuidado também na construção de uma locução verbal. Com uma locução verbal, deve haver vagas aqui. Aqui nós temos uma locução verbal. O verbo principal é o haver, no sentido de existir. Verbo impessoal. Oração sem sujeito. Só que quem assume a terceira pessoa do singular é o verbo auxiliar. Por isso, deve haver vagas aqui. Deve haver razões para acreditar. Deve haver muitas pessoas lá fora. Então, na locução verbal, sendo o verbo haver no sentido de existir o verbo principal dessa locução verbal, haverá a referência em terceira pessoa do singular para o verbo auxiliar. Tudo bem? E eu quero chamar a sua atenção também para verbos fazer e haver. Verbos fazer
e haver. Deixa eu melhorar aqui. Verbos fazer e haver, indicando tempo passado, também chamado de tempo decorrido. Também serão verbos impessoais, oração sem sujeito e manutenção na terceira pessoa do singular. Faz 2 anos, vou colocar 2 anos, que não a vejo. Há 2 anos que não a vejo. Percebam aqui, então, fazer e haver, indicando tempo decorrido, indicando tempo passado, são verbos impessoais. Como verbos impessoais, permanecerão na terceira pessoa do singular. Um erro que nós vemos com muita frequência é o seguinte: fazem 2 anos que não a vejo, fazem 2 semanas que não o vejo, fazem 2 dias que não nos encontramos. Não. O verbo fazer, ao indicar tempo decorrido, ao indicar tempo passado, ele será verbo impessoal. E como verbo impessoal, ele deverá permanecer na terceira pessoa do singular. Então, faz 2 meses que não a vejo. Faz 2 semanas que não nos encontramos. Faz 10 anos que cheguei aqui. Então, o verbo fazer, ao indicar tempo passado, ao indicar tempo decorrido, também é verbo impessoal, mantendo-se na terceira pessoa do singular. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, vou usar esse espaço aqui, ó. O verbo existir não é verbo impessoal. É uma outra situação com a qual precisamos ter bastante cuidado e ainda hoje há muitos erros no que diz respeito aos nossos concursos, essa confusão. Ouçam bem novamente. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Sendo assim, mantém-se na terceira pessoa do singular e indica oração sem sujeito. Já o verbo existir, o existir não é impessoal. O existir não é impessoal. Não sendo impessoal, ele vai concordar com o sujeito da oração. Olha o exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Existem vagas aqui. Viu só? O verbo existir, ó, não é verbo impessoal. Ele vai para o plural aqui neste texto, porque concorda com vagas, que neste texto é o sujeito da oração. Com o verbo existir, a oração pode ter sujeito. O verbo existir não é impessoal, então ele vai seguir a regra tradicional, a regra básica, em que o verbo concordará com o sujeito da oração. Amém, povo meu? Deu para relembrar esses conceitos? São conceitos muito importantes. Eu fiz questão de estabelecer essa teoria aqui, fazer essa referência aqui, para que você tenha essa noção revivida em sua mente e que não erre. Esse é um dos pontos em que ainda hoje há bastantes erros em questões de concurso. Amém, povo meu? Então vamos aqui resolver algumas questões a partir desses princípios. Vamos lá? Já vamos completar aqui com o verbo fazer. Anos. A ideia aqui é de anos o quê? Passados. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, quando eu propus aqui, e a
e é proposto isso, segundo a norma culta da língua portuguesa, o verbo fazer indicando tempo passado, tempo decorrido, ele é verbo impessoal. Como verbo impessoal, ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. Então, o primeiro espaço nós vamos completar com faz. Já faz anos. Na sequência, vamos completar com o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, ele é verbo impessoal. Como verbo impessoal, permanecerá na terceira pessoa do singular. Então, haviam não, havia neste local árvores e flores. Hoje só. Na sequência, no último espaço, nós vamos completar, melhor dizendo, com o verbo existir. O verbo existir não é verbo impessoal, concordando então o verbo existir com o sujeito da oração. Hoje só ervas daninhas. Ervas daninhas é o sujeito. Sujeito plural. Então, só pode ser plural existem. Existem concordando com ervas daninhas. Então, a sequência é faz, havia e existem. Faz, havia, existem. Nós temos aqui na opção D, delta, é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Então, esta é uma situação que ainda, repito, ainda hoje, há bastantes erros, há bastantes equívocos em nossas provas de concurso. Amém? Vamos seguir. Próxima questão. Situação semelhante. Ainda que... Vamos completar com o verbo haver no sentido de existir. Esse haja aqui é o verbo haver no sentido de existir, sim, só que no presente do subjuntivo. Então, vamos lá. O verbo haver está no sentido de existir aqui também. Logo, verbo impessoal, mantendo-se na terceira pessoa do singular. Então, ainda que haja. Ainda que haja imprevistos, não. Agora vamos ver, faltará ou faltarão? Vamos pela lógica do texto. Motivos é o centro das nossas atenções aqui. Motivos não faltará ou motivos não faltarão? Então, não faltarão. Faltarão em concordância com motivos, para que se mantenham os acordos. Os acordos, plural. Então, os acordos presentes. Em concordância com acordos. Então, aqui, nós temos de observar para a concordância, tanto verbal quanto nominal, a lógica linguística, observar a conexão, a ligação dos termos. O termo A está ligado ao termo B, então vamos observar essas conexões que são ponto fundamental, determinante para que articulemos da melhor forma possível as questões de concordância. Amém, povo meu? Então, a sequência é haja, faltarão e presentes. Haja, faltarão e presentes. Isso encontramos na opção B, bravo, é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos à próxima. Vamos observar novamente. Olha, vamos começar com o verbo existir. O existir não é impessoal, ele vai concordar com o sujeito. Se não, olha aqui, ó, justas provas. Justas provas é o sujeito do verbo existir. Sujeito plural. Justas provas, então, existissem. Então, se não existissem justas provas, ele tornaria, olha o centro das atenções aqui, os motivos discutíveis, para concordar com motivos, e motivos apontados. Pelo infrator da lei. Então, o centro das atenções, a expressão nuclear para que os adjetivos estejam de acordo, o centro das atenções é motivos. Então, motivos discutíveis, motivos apontados. Então, a sequência existissem
discutíveis e apontados. Isto encontramos aqui na opção E. Tá vendo só? As conexões. No quesito concordância, tanto verbal quanto nominal, nós temos de estar a par as conexões dos termos. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos seguir. Agora vejamos aqui uma outra situação de concordância que eu quero chamar a atenção. Tendo em vista as regras de concordância verbal, então o centro das atenções é a concordância verbal. A forma do verbo sublinhado está incorreta. Então precisamos marcar a opção incorreta no que diz respeito à concordância verbal. Vejam aqui as opções A e E. Eu quero chamar a atenção das opções A e E. Por quê? Na opção E, há pessoas que sempre falam mal do governo. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, como nós vimos, é um verbo impessoal. Se é verbo impessoal, oração sem sujeito. Se é verbo impessoal, terceira pessoa do singular. E é o que acontece aqui. Então, a opção E está correta. Precisamos marcar a incorreta. Eu quero chamar a sua atenção para a opção A. Olha o verbo existir. Existem pessoas que não sabem fazer discurso de improviso. O verbo existir, não é verbo impessoal. Então, ele vai seguir a regra tradicional. Pessoas existem, pessoas é o sujeito. Então, existem está no plural, porque concorda com pessoas também no plural. A opção A está correta. Então, eu já elimino A e E, pois estão corretas. Olhem só a opção B. A maioria dos ministros prestigiou a posse de Pelé. A maioria dos ministros é o sujeito da oração. Neste sujeito aqui, com expressão partitiva, no caso maioria, seguida de determinante, no caso ministros, nós temos duas possibilidades de concordar. Ou o verbo concorda com a expressão partitiva, no caso desse texto maioria, ou o verbo concorda com determinante, no caso ministros. Então, prestigiou está concordando com maioria. Valeria também prestigiaram. No plural, concordando com ministros. Logo, tudo bem também na opção B. Maravilha? Vamos então ver se é a C ou se é a D. Vou pular a C e quero chamar a sua atenção aqui para D. Na solenidade estão o presidente e o chefe do gabinete. O presidente e o chefe do gabinete equivale a eles. Eles estão nessa solenidade. Então, aqui, o estão está concordando com esse somatório aqui, que equivale a eles. Agora, eu vou até mudar a cor, porque a resposta está na opção C. Por quê? Ficaram na sala eu e o ministro. Eu e o ministro. Povo meu, eu e mais alguém somando vai equivaler a nós. Então, eu e mais alguém somando vai equivaler a nós. Nós ficaram? Não, nós ficamos. Então, a resposta está na opção C. Muita atenção, hein? Não se esqueçam disso. Eu e mais alguém somando equivalerá a nós. Amém? Então, o certo é ficamos na sala, eu e o ministro. Nós ficamos na sala, eu e mais alguém. Então, por isso que a incorreta é a opção C. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Próxima questão. Um outro assunto importante na língua portuguesa que eu quero chamar a sua atenção é colocação pronominal.
próclise, pronome antes do verbo, mesóclise, pronome no meio do verbo, ênclise, pronome depois do verbo. No que diz respeito à próclise, eu quero chamar sua atenção. Advérbio, conjunção subordinativa, pronome demonstrativo, pronome indefinido e pronome relativo. Esses elementos aqui, eles determinam a próclise, são chamados de fator proclítico, ou expressões atrativas. Então, diante de advérbio, conjunção subordinativa, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome relativo, deverá haver a próclise, ou seja, a colocação do pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Para mesóclise, eu quero chamar a atenção aqui, ó. Só ocorre com verbo no tempo futuro. Esse é o fator da mesóclise. Então, esses são dois fatores fundamentais, determinantes, com os quais precisamos ter bastante afinidade. Maravilha? Então, não se esqueçam desses detalhes. Vejam só. Segundo a norma culta, a colocação do pronome pessoal, questão de colocação pronominal sublinhado, está incorreta. Olha aqui, incorreta. Opção A, companheiros, vírgula, escutai-me. Correto aqui. Por quê? Não poderia ser companheiros, vírgula, me escutai, porque logo após a vírgula eu não posso usar pronome pessoal oblíquo átono. Logo após a vírgula eu não posso usar pronome pessoal oblíquo átono. Então está certo aqui, companheiros, vírgula, escutai-me. Não nos iludamos, não. Palavra que indica negação. Advérbio. O advérbio pede a próclise, o pronome anterior ao verbo. E é o que acontece aqui. Logo, a opção B também é correta. Dir-se-ia. Dir-se-ia. Nós temos aqui uma mesóclise, ó, pronome pessoal oblíquo átono no meio do verbo. Esse dir-se-ia é diria, mas o pronome ser. E diria, deixa eu melhorar esse diria aqui. E diria é um verbo no futuro do pretérito. Logo, essa mesóclise é bem posta aqui. Queria convidá-lo a participar da festa. Nós temos aqui uma ênclise bem posta também, correto. Agora, vejam a opção E. Ela que é a opção incorreta. Não, já vimos aqui na opção B que não é um advérbio. E aqui na menção que eu fiz, o advérbio ele exige a próclise. Então, não entreguei-lhe a carta? Errado, não lhe entreguei a carta. Logo, a opção E é a solução para o nosso problema, visto que é a construção incorreta no que diz respeito à colocação pronominal. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos à próxima. Opa, aqui tem um pouquinho de pronome pessoal oblíquo átono e pronome tônico. Entre eles e eu. Entre eles e eu, não. Entre eles e mim. Por quê? Aqui nós temos essa preposição entre. Esse entre aqui é uma preposição.
E os pronomes pessoais oblíquos tônicos, eles virão depois de uma preposição. Tem aquela situação, na sequência vem o verbo, comprei um livro para mim, correto? Para preposição, mim, pronome pessoal oblíquo tônico. Mas, comprei um livro para eu ler. Eu ler. Tem a preposição para, mas na sequência nós temos um verbo. E esse verbo, o verbo ler, no caso, exige um sujeito. Pronome pessoal oblíquo tônico, o mim, no caso, que está presente aqui nessa questão, não pode exercer a função de sujeito. Caberá a função de sujeito ao pronome pessoal reto. Então, comprei um livro para mim, correto. Comprei um livro para mim ler, errado. O certo é comprei um livro para eu ler. Amém, povo meu? Deu para relembrar aqui? Então, entre eles e eu, não. Entre eles e mim. Entre eles e mim, existe um compromisso que só... A palavra só é uma palavra denotativa que equivale a um advérbio. Logo, é fator proclítico. Exige a próclise, mesmo com o verbo no tempo futuro. Os fatores proclíticos, advérbios, conjunções subordinativas, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos, eles sobressaem com relação ao verbo no tempo futuro. Então, aqui vai sobressair a próclise com relação à mesóclise, mesmo havendo o verbo no tempo futuro. Então, entre eles e mim, existe um compromisso que só se cumprirá se. Esse se aqui é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Esse se aqui não é pronome pessoal oblíquo átono. Se, caso. Então, é uma conjunção subordinativa. Também é fator proclítico. Então, se nos dispusermos... Opa, deixa eu melhorar que ficou ruim. Se nos dispusermos ao sacrifício. Então, a sequência é mim, se cumprirá e nos dispusermos. Mim, se cumprirá e nos dispusermos, está na opção C, é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Então, colocação pronominal é outro assunto muito importante, muito valioso para os nossos concursos, tá bom? Eu quero chamar a sua atenção aqui para outro erro que tem sido frequente em nossos concursos, a questão dos porquês, mal com U, mal com L, senão junto, senão separado. Olha só. Os porquês de nossa vida. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar logo a construção. Ó, esta é a estrada porque sempre passo. Este porquê aqui equivale a pela qual. Se eu puder trocar, se eu puder substituir porquê por pela qual, pelas quais, pelo qual ou pelos quais, este porquê vai ser separado e sem acento. Vejam lá na questão. As razões por que não simpatizo com você são muitas. As razões, retoma razões pelas quais. Logo, este porquê equivale a pelas quais. Este porquê equivale a pelas quais. O porquê que equivale a pelas quais é separado e sem acento. Por quê? Agora vamos ao senão. Não faça críticas negativas. Caso contrário, se arrependerá. O senão aqui equivale a caso contrário. Quando o senão for equivalente a caso contrário, ele será junto. E o mal com L é antônimo de bem. O mal com U é antônimo de bom.
O que eu disser poderá ser mal interpretado. Bem interpretado ou bom interpretado? Bem interpretado. Então, esse mal é antônimo de bem, logo mal com L. Por que separado, senão junto e mal com L? Nós temos na opção B. Bravo é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Eu quero então aqui chamar a sua atenção para o seguinte: curso de português para concursos. Eu tenho um curso completo do zero ao avançado para concursos com o método LPP. O método LPP é esse que eu coloco em evidência, em que eu sublinho lá desde o comando da questão, vou no passo a passo, esclareço para você, relembro alguns conceitos que são fundamentais, determinantes para a boa resolução da questão. Material de apoio em PDF em cada aula do curso, um simulado ao final de cada módulo. Então, você, no curso de português do zero ao avançado, do meu curso com o método LPP, você tem um módulo de concordância verbal. Ao final do módulo de concordância verbal, você tem um simulado. Você tem a parte de colocação pronominal. Estudou a teoria, ao final da teoria você tem um simulado para que você firme em sua mente tudo o que você estudou anteriormente na teoria. Simulado ao final de cada módulo, rota de estudos personalizada. Nós montaremos sua rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. E aqui eu acrescento algo mais. Você está se propondo a fazer 3 concursos diferentes. Logo, para nós, da nossa parte aqui, melhor dizendo, você terá 3 rotas de estudo diferentes. Nós faremos uma rota de estudo de acordo com o seu edital. Ela é personalizada e vai de acordo com o seu edital. Se você for fazer 3 concursos diferentes, você terá pela frente 3 editais diferentes, você vai ter 3 rotas de estudos diferentes. É um trabalho diferenciado nosso aqui do LPP. Um suporte tira dúvidas do aluno. Você lá estudou a teoria, foi resolver as questões, houve dúvida. Nossa equipe passará essas dúvidas para mim e eu responderei tirando suas dúvidas. Logo, você não estará só, você não estará sozinho aqui, você é muito bem assistido pela equipe LPP Língua Portuguesa para passar. E além de todo esse material do curso do português do zero ao avançado, material em PDF, simulado ao final de cada módulo, rota de estudos personalizada, suporte tira dúvidas, você terá ainda 2 bônus. Bônus 1, curso de redação oficial. Em alguns concursos nós temos redação oficial como conteúdo, né? O estudo do Manual da Presidência da República. E o outro bônus, o bônus 2, é um curso de literatura. Algumas bancas, algumas organizadoras têm se valido de literatura também em seus concursos. E aqui você tem um módulo de literatura que vai do quinhentismo até pós-modernismo. Então, um material de excelência. O valor desse material, R$ 597. Seria R$ 597. Tá vendo? Não será. Você descartará os R$ 597 e pegará o seu cartão de crédito ou com alguma pessoa próxima e pagará esse material em 12 vezes de R$ 30,66. Isso mesmo, 12 vezes de R$ 30,66 no cartão de crédito. Nossa equipe já está colocando o link aí para você entrar em contato para saber todas as informações da sua compra. Tem aí também o número do WhatsApp para que você tire todas as suas dúvidas. Porque algumas pessoas não querem pagar. Não, Ronaldo, não quero pagar em 12 vezes, não. Quero pagar em 6 vezes. Nossa equipe vai falar o valor com relação a 6 vezes. Eu quero pagar em 2, 3 vezes. Nossa equipe vai passar o valor em 2 vezes ou em 3 vezes no cartão de crédito. Arnaldo, eu quero pagar no boleto, à vista. Quero pagar no Pix. Opa, outras possibilidades também aceitas por nós aqui. Fale com nossa equipe e ela vai passar o preço, o valor em Pix ou
em boleto à vista. Amém, povo meu? Então, material de primeira linha que você tem aqui, curso do zero ao avançado com o método LPP, Língua Portuguesa para Passar. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui, um forte abraço e, por gentileza, repito, inscreva-se aqui no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar, e siga lá no Instagram também, @Língua Portuguesa para Passar. Até a próxima. Tchau, tchau.